Séries de transição, você chegou lá? De acordo com a Constituição brasileira, toda criança e adolescente tem direito à educação. E baseado nesse preceito, o sistema educacional brasileiro organiza-se de forma a conseguir fornecer todos os saberes necessários para a vida em sociedade. Atualmente, o sistema educacional brasileiro se organiza dessa forma: educação infantil, ensino fundamental, que se divide em ensino fundamental 1 e 2, e ensino médio. Além disso, a gente tem os ensinos técnicos e tem o ensino superior com as suas pós-graduações, mas não é o nosso foco de hoje. O tema do nosso vídeo são as chamadas séries de transição, ou seja, séries que acabam inaugurando um novo segmento escolar e que por isso demanda a atenção dos pais e da escola. São elas: primeiro ano da educação infantil, primeiro ano do ensino fundamental 1, sexto ano do ensino fundamental 2 e primeiro ano do ensino médio. No que se refere aos anos iniciais da educação infantil, é bacana os responsáveis estar atento a alguns detalhes, como a criança está reagindo bem ao meio escolar, ela se relaciona bem com os professores, normalmente são tias, com as professoras, possui um bom relacionamento com os coleguinhas, ela está reagindo bem à rotina escolar, ainda que adaptada. Tem família que não manda a criança todos os dias, tem família que fica uma parte do turno dentro da escola e depois vai embora. Ela está reagindo bem a essa rotina, ainda que adaptada? Esse momento é um momento de desenvolver atividades lúdicas, atividades que tragam habilidades motoras, habilidades de expressão, habilidades orais, de relacionamento. É um momento de mostrar que a escola é um espaço de diversão, de brincadeira, de alegria. Portanto, se você matriculou o jovem ligado a você numa escola que desde a educação infantil amarra os seus alunos numa rotina de exercícios, numa rotina de pesquisa, desconfie. As melhores escolas geralmente são escolas que aproveitam o ensino infantil para ensinar através das brincadeiras, para deixar a criança com liberdade para descobrir o seu entorno e interagir no seu tempo da melhor maneira com esse entorno. E sim, criança tem que brincar. Uma coisa é você aproveitar o momento da brincadeira para despertar a sede do conhecimento no nível cognitivo dela. Outra coisa totalmente diferente é transformar isso em martírio. A criança associa o momento que está na escola com uma série de atividades que ela é obrigada a realizar, mas que ela não vê prazer nisso, porque ela é pequena e ela quer saber de se divertir, de brincar. Portanto, escolas que estimulem situações criativas, de fantasia, que tenham grandes espaços de brincadeira, sala de brinquedos, as chamadas de brinquedotecas, muitas cores e professoras dispostas a ficar com essas crianças estimulando o aprendizado por intermédio da brincadeira, gol de placa. Primeiro ano do ensino fundamental 1. A partir dessa série, a gente já tem uma escolarização de fato. E quando eu falo escolarização, se alguém aí for especialista no que eu vou falar agora, pode me corrigir aqui nos comentários. Eu estou falando de processo de alfabetização. De acordo com o sistema escolar brasileiro, até o terceiro ano, quarto ano, você pode ter diluído etapas desse processo de alfabetização. Mas no primeiro ano do ensino médio é quando a primeiro ano do ensino médio, que doida! No primeiro ano do ensino fundamental 1, a criança tem mais contato com as estruturas da alfabetização. É a partir dessa série também que ela passa a ter uma divisão bem mais marcada das disciplinas: matemática, artes, ciência, e é bacana acompanhar todo o processo de letramento infantil em casa, mas de maneira que não atrapalhe o trabalho realizado pelas professoras ou professores, tem escolas que têm alfabetizadores dentro do espaço escolar. Portanto, realizar leituras, sua criança ver você lendo ou você ler histórias que sejam do interesse dela é muito legal. Outra coisa é respeitar o tempo da criança. Algumas crianças com inteligência linguística mais desenvolvida, mais estimulada, poderão passar pelo processo de alfabetização mais rápido do que crianças que possuem, por exemplo, uma inteligência lógico-matemática ou uma inteligência espacial. Portanto, não é que o seu filho ou sua filha possuam dificuldade na alfabetização, ela possui um outro tempo e outras estruturas de apreensão daquele conteúdo. É fundamental que se respeite o tempo da criança. Portanto, não imponha
imagina que o seu filho leia logo, que a sua neta comece a decorar todos os fonemas, que o seu sobrinho reconheça todos os vocábulos. Cada criança tem uma maneira de desenvolver o letramento. A leitura deve ser divertida e a descoberta da leitura deve ser encarada pelo aluno como uma possibilidade de ter mais conhecimento, de ter acesso aos gibis, às historinhas, a tudo que interessa ao mundo dele. Preste atenção nas sílabas trabalhadas em sala de aula, tente trabalhar as mesmas sílabas em casa. Se você tiver dúvida, manda um bilhetinho para a professora, aparece nas reuniões. É muito importante estar nas reuniões escolares para você fazer na sua casa uma extensão do meio escolar no intuito da alfabetização. Use jogos de sílaba, os silabários, os alfabetos, as composições de letras. Pergunte para ele a respeito de com qual letra começa determinadas palavras ou determinados objetos da sua casa. Veja dentro do repertório de entendimento e de interesse dele o que você pode explorar, desde que você não desautorize o método utilizado pela professora na escola. E outra coisa, nada de falar que o seu filho é burro. Se ele errou a leitura de um determinado vocábulo, se ele falou uma palavra com uma determinada pronúncia errada, não reconheceu uma letra, não vai dizer que ele é burro, que ele é lento ou o que for. Nesse momento é que as principais crenças que existem são assentadas nas crianças. Então, se você começa a dizer que o seu filho é burro, que seu neto é lento, que ele não entende nada, você está criando crenças limitantes. Eu vou colocar aqui um vídeo sobre crenças para poder você entender o quão é importante tomar cuidado com o que se fala, especialmente nesse período. Uma coisa bacana é, enquanto ele estiver fazendo qualquer atividade que envolva leitura, escrita ou treino da letra, seja a letra de forma, aquela letra de imprensa, ou a letra cursiva, é você permanecer em silêncio. A criança, ela tem um diálogo interno e se ela necessitar de ajuda, ela vai solicitar ajuda para você. E é importante que você ajude exatamente no que ela pediu e não antecipando algum problema ou buscando que ela faça aquela atividade numa velocidade maior. É o tempo dela, não o seu. Se você ficar adiantando a ajuda ou fazendo além do necessário, ela pode se tornar preguiçosa e ela vai te chamar o tempo inteiro para fazer aquilo que ela poderia desenvolver sozinho se estivesse em silêncio. Deixe que ela gere a congruência dela. 6º ano do Ensino Fundamental 2. Trata-se de uma série que tem muitas novidades e é o segmento que eu trabalho. Eu pego alunos do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E aí eu gosto muito de trabalhar com o 6º ano porque é uma série de descobertas. Eles chegam no 6º ano se achando os mais velhos da escola, os mocinhos, os pré-adolescentes. E aí eles entram no Fundamental 2 e descobrem que eles são os bebês do Fundamental 2, porque o Fundamental 2 vai do 6º ao 9º. A partir desse momento, as matérias aumentam. Então, se antes você tinha ciências, pode agora se tornar biologia. Você tem a matemática, pode virar matemática 1 e 2, ou álgebra e geometria. Vai surgir o desenho geométrico, vai surgir aí história e geografia, que lá no Fundamental 1 poderia ser apenas estudos sociais ou sociedade. Cada escola tem uma nomenclatura. Pode aparecer também inglês, espanhol, ensino religioso, cidadania, produção textual, música, ou seja, você tem aí um aumento na carga de disciplinas que aquele aluno vai estudar. Agora, não é toda escola também que vai apresentar ensino religioso, por exemplo, ou música. Existe aí um espaço de autonomia das instituições, de maneira que elas escolhem quais são as matérias que, sendo opcionais, agregam ao projeto político-pedagógico daquela instituição. Agora, trata-se de uma série que requer muita atenção, não só pelo fato de aumentar o número de disciplinas, mas porque o aluno, pela primeira vez, é confrontado com um número muito maior de professores. Uma coisa que acaba acontecendo também é que os alunos são obrigados, porque assim, não tem como fugir, de lidar com distintos temperamentos e formas de dar aula. Lá no Fundamental 1, ele provavelmente teve o mesmo professor, ou pelo menos o mesmo conjunto de professoras, 2 a 3 professoras, para lidar as matérias que eles aprendiam no Fundamental 1. Aqui no Fundamental 2 não, é um professor para cada disciplina. Então ele vai ter que aprender a lidar com temperamentos, com formatos de aula distintos, formatos de organização de quadro, de cronogramas de trabalho. Então o trabalho de português vai ser para uma semana, de matemática vai ser para outro, de biologia vai ser para tarde, e ele vai ter que dar conta desses cronogramas, além do aumento do volume de matéria e do grau de complexidade dessas matérias. Eles passam a escrever de caneta, então eles se sentem todo poderosos porque estão escrevendo de caneta azul, de caneta preta em seus cadernos. Geralmente os pais dão atenção ao 6º ano, mas vão largando ao longo do Fundamental 2, deixando de
aparecer nas reuniões, deixando de conversar com os professores. É como se o sexto ano fosse uma série muito delicada, e é de determinada maneira, mas o sétimo, o oitavo e o nono ano possuem as suas próprias preocupações. Então, você que está me assistindo, que é responsável por um jovem, não deixe de assistir às reuniões das outras séries. O seu filho precisa de você. É bacana falar para ele que agora ele é um pré-adolescente e, como tal, deve se comportar como um. Agora, pré-adolescente não é adulto, tá, senhor responsável? Pré-adolescente é pré-adolescente. Então, em alguns momentos, eles vão apresentar um comportamento extremamente infantil e imaturo. Em determinados momentos, eles podem falar uma coisa super amadurecida ou mostrar um nível de autonomia com seus cadernos, com seu material escolar, que você pode até se chocar. Mas não esqueça, são pré-adolescentes e precisam de acompanhamento. Nesse sentido, é bacana você mostrar os desafios desse novo ambiente escolar, as oportunidades de crescimento que ele pode ter, já que agora é um pré-adolescente. Plus, nono ano. Eu não vou falar sobre o nono ano aqui, porque não se trata de uma série de transição dentro do conceito que eu tô desenvolvendo aqui no vídeo, tá? Mas no nono ano geralmente surge física e química. Então a gente vai ter estruturas que pertenceriam às ciências, tem colégio que ainda continua chamando de ciências ao longo do Fundamental 2. Tem escola que já chama de biologia. Mas no nono ano você tem o descolamento. Então surge a biologia, surge a química e surge a física. E aí os alunos podem apresentar deficiência nessas duas disciplinas por conta de uma deficiência em matemática. E é por isso que você precisa acompanhar a vida do jovem ligado a você desde o sexto ano. Essas matérias não são tão difíceis quanto parecem e geralmente o problema está no déficit de matemática ou numa ausência de interpretação de texto. Quanto maior for o acompanhamento do seu aluno, do seu filho, ao longo desses anos, melhor será quando ele chegar lá no nono ano. Lembrando que ele precisa ter uma boa base em química e física para conseguir desenvolver disciplinas no ensino médio. E falando de ensino médio, primeiro ano do ensino médio. De todas as séries de transição, novamente, é um conceito que eu estou desenvolvendo aqui nesse vídeo, tá? Não estou dizendo que é um nome pedagógico aí oficial. Mas de todas as séries de transição, o primeiro ano do ensino médio é o que tem menos rompimentos. Quando o garoto chega no primeiro ano, ele já está acostumado com o ambiente escolar, ele já sabe como funciona uma escola, ele já teve um monte de professor, ele já se adequou a um horário escolar, a distintos cronogramas, a distintas formas de dar aula. A novidade aqui é que novas matérias surgem. Passa a ter filosofia, sociologia, história da arte, pode ter empreendedorismo, pode ter ensino religioso ainda, cidadania. O nível de complexidade dos conteúdos aumenta e eles são retomados. Então, os 3 anos do ensino médio nada mais são do que uma retomada de todos os conteúdos apresentados do sexto ao nono, só que verticalizados. É claro que alguns conteúdos são apresentados somente no ensino médio, quando a gente fala, por exemplo, de química, de física e de matemática, biologia também, se eu não me engano. Mas história, que é onde eu tenho lugar de fala, porque eu sou professora de história, tudo que eu ensino para os meus alunos no ensino médio, eu já ensinei em alguma parte do Fundamental 2, só que eu trago mais detalhes e um pensamento crítico. E aí é a grande chave do ensino médio. Durante o ensino médio, você treina o lado crítico argumentativo do aluno. Em 3 anos, ele vai passar por um processo de vestibular, de Enem, em que ele vai ter que utilizar as habilidades dele de argumentação, suas habilidades escritas, de interdisciplinaridade, de correlação entre conteúdos que num primeiro momento parecem díspares, para produzir um tipo de conhecimento, produzir um tipo de discussão. Também vai exigir um maior domínio da língua falada e escrita e uma capacidade de contextualização, de saber o que está acontecendo na atualidade e linkar com os conteúdos apresentados em sala de aula. É claro que isso também tem parcela da escola do professor, né? O professor que não estabelece relações com a realidade, ele tem mais repertório, né? Se a escola não estimula isso, se o professor não estimula isso, o aluno pode até fazer, mas vai ser mais demorado do que se ele tivesse isso em sala de aula. Em algumas escolas, o ensino médio pode ser realizado com o ensino técnico e ele pode estar integrado ou não à escola. Algumas escolas também fazem o último ano do ensino médio, o 3º ano de pré-vestibular. E aí o aluno, além de ter que passar nas matérias da escola, como faria em qualquer ano regular, né, qualquer ano letivo, ele também se prepara para realizar os exames admissionais das universidades. Como esse aluno já é versado numa rotina escolar, é bacana manter o acompanhamento, porém muito mais focado nos exames no futuro que ele deseja realizar, na escolha da carreira, porque nesse momento eles já são adolescentes. E aí a gente tem um novo período que são o período das dúvidas. Eles não se sentem
100% seguros com a escolha de carreira que eles podem fazer. Na verdade, nem a gente, né? Tipo, tem gente com 30 anos que não sabe ainda exatamente para qual vestibular faria se tivesse que fazer de novo. Mas vamos fechar esse parêntese. Então, esteja próximo do seu filho, do seu neto, converse com ele, faça testes vocacionais, acompanhe e estimule-o que ele faça as saídas pedagógicas para universidades, as saídas pedagógicas para instituições, no sentido de escolha de carreira, que ele vá a museus, que ele vá a todo tipo de saída pedagógica que pode contribuir com o repertório de escolha dele, faça. E não pressione-o para fazer a faculdade da sua família, a faculdade que você gostaria de ter feito, mas você não fez. Os filhos são do mundo e a gente não pode controlá-los. É mais importante que você dê segurança emocional para ele, esteja presente de forma que ele não se enrole em muitas matérias, em muitos cronogramas, em muitas provas e testes, e que ele saiba que ele terá o seu apoio independente da escolha que tiver. Então é isso. Se você ficou com dúvidas a respeito das séries de transição, coloca aqui embaixo, lembrando que essa nomenclatura, pela terceira vez nesse vídeo eu tô falando, foi uma coisa que eu resolvi chamar. Eu não acho que esse tipo de nomenclatura esteja presente aí nos manuais de pedagogia, mas vamos conversar. Você é responsável? Você é aluno, tá em uma dessas séries? Tá sentindo dificuldade? Compartilha aqui embaixo, a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, clica, compartilha nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!